Viva o Sagrado Coração! Viva o Senhor, nosso Redentor! Viva Jesus, nossa vida e nosso amor! Sentados um instantinho, vamos fazer uma pequena meditação agora do lindo livro Imitação de Maria, que a nossa Mãe Santíssima e os santos já nos pediram aqui tantas vezes para fazermos. E logo em seguida nós já vamos fazer, a nossa ajuda para o santuário, para que as transmissões dos cenáculos não parem, não cessem, nunca mais. Vamos então fazer a nossa meditação de hoje. Imitação de Maria, que não se deve ir em busca da glória deste mundo, nem da estima dos homens. O servo diz: regozijada ficastes, sem dúvida, ó excelsa Mãe, pelas honrosas homenagens tributadas ao vosso Filho ao tempo da sua pregação, mas só por ele, sem nada por vós mesma. Jamais vos prevalecestes de vos ter Deus escolhido para dar ao mundo aquele que, pelo brilho de suas maravilhas e sublimidades de sua doutrina, excitara a admiração dos povos. Bem diversa éreis vós do comum das mães, quando abertamente aplaudem os méritos dos seus rebentos, disso querendo participar gloriosamente. Se acompanháveis Jesus por toda parte, era menos para recolher a glória, louvores e bênçãos derramados sobre Jesus, do que antes para nutrir a vossa alma, bebendo-lhes as lições divinas como um licor do céu. Vossa foi sempre a humildade de sentimentos, meio que fora capaz de atrair sobre vós atenções e homenagens. O vosso proceder condena os que procuram neste mundo a glória, o amor e a estima dos homens. Eis aqui, Senhora, o veneno infeliz que mata todas as nossas obras. Maria Santíssima diz: meu filho, verdade é que pela graça do Senhor sempre me preservei do que razoavelmente chamaste veneno infeliz. Sim, só a Deus pertence a glória. E porventura, de que se pode gloriar a criatura, senão da glória que vem de Deus? Distinguiu-me o Senhor para ser a mãe do Messias. Iria eu então buscar as distinções do mundo? Quem só a Deus procura, nada de grande pode ver, senão a Deus. As honras do mundo, os objetos de maior estima para os homens, tudo aparece frívolo aos olhos imensos de Deus. Consulta, filho, a tua fé, consulta mesmo a tua razão, e não mais te sentirás tão ávido dos humanos louvores. Fora de Deus, unicamente desejarás a glória que aos seus santos só Deus reserva. Se no esquecimento, no ouvido, te deixam e te tomam por coisa alguma, não te entristeças. Longe disso, regozija-te. Por isso que não há caminho mais seguro para subir às grandes alturas do céu que o da humilhação aceita em espírito de fé. Abandona para os que são do mundo todos esses vãos títulos e distinções de que se prevalecem, reservando-te para uma glória mais sólida, duradoura e real. Suplica ao teu Deus frequentemente, seguindo o exemplo de Davi, que afaste os teus olhos da vaidade, das coisas terrenas.
Não poucos se perderam por terem colocado o coração no mundo. Não aumentes, filho, o número dos insensatos que passam todos os dias a incensar o seu ídolo. O servo diz: valer-me-ei do vosso exemplo, ó Virgem Santa, valer-me-ei das vossas lições. Outra glória não quero, senão a de imitar as vossas admiráveis virtudes. Como porém meu coração é fraco e facilmente se engana, imploro o vosso socorro. Dai-me a graça, ó Maria, da firmeza de alma necessária para que me sinta elevado acima dos desprezos do mundo ou das suas pérfidas carícias. E agora outro capítulo muito bom para nós que temos que viver, em meio a este mundo afastado de Deus e de Nossa Senhora. Uma preciosa lição que a nossa mãe nos dá nesse seu lindo livro Imitação de Maria. Que a virtude não é incompatível com o cumprimento dos deveres do cristão em sociedade. A caridade, eis o motivo único que levou a Maria e o filho a assistirem às bodas de Caná. Melhor fora para a Mãe de Deus ter ficado lá em Nazaré, libando no sagrado solar de sua casa todo o néctar das contemplações de Deus. Mas não quis Maria entristecer com uma recusa os novos esposos que a convidavam. A virtude não é incompatível, portanto, com os deveres sociais. Ao contrário, ela quer que se observem estes. Ela própria é que os santifica. Para em tudo imitares Maria, representa em teu espírito o seu comportamento naquela ocasião. Que discretas as suas palavras, que modestos os seus olhares. Sabe a lição é essa sabedoria do comportamento, essa sabedoria do comportar-se alguém com decência e da sobriedade no manter-se a meio dos prazeres mais honestos e inocentes. Grande distinção deves estabelecer entre as leis da sociedade e as do mundo. Destas não pode a virtude jamais se ocupar, sem ser para francamente as combater e com razão. Quanto às outras, as leis da sociedade, porém, a virtude as observa nos limites em que é possível ficar sem ameaças de nódoas, de manchas. Neste caso, as leis da sociedade nada têm de contrário às leis de Deus. Fora desarrazoado em relação à piedade cristã recusar-se alguém a todo e qualquer divertimento. Isto faria crer num falso prejuízo, e venha a ser que a virtude torne selvagem o virtuoso. Olha só, fora desarrazoado em relação à piedade cristã recusar-se alguém a todo e qualquer divertimento. Isto faria crer num falso prejuízo, e venha a ser que a virtude torne selvagem o virtuoso. O que quer dizer? Que a virtude cristã não torna uma pessoa selvagem, ou seja, arisca, com o viver socialmente com os outros. Isso não é virtude, isso é um desvio,
né? É uma anormalidade. A virtude faz com que o cristão viva as leis sociais com peso e medida justos, mantendo, né, esse convívio social nos limites em que é possível ficar sem ameaças de manchas. Mas a virtude cristã não priva a pessoa do convívio social, não torna a pessoa selvagem, né? Se alguém se torna selvagem, arisco a todo tipo de convívio social, né, com os outros, a culpa não é da fé católica, não. É a pessoa, né, que se desviou, que tá assim, vivendo a fé de um modo distorcido, né, desviado e desequilibrado. Mas o desequilíbrio é da pessoa, não é da fé católica, não, nem de Deus, nem de Nossa Senhora, né? Aqui continua então o texto: ó não, a verdadeira piedade nunca torna o homem selvagem. Poderá alguém, sem deixar de ser piedoso, conformar-se com as leis da urbanidade? Mas a verdadeira piedade, visto o fim a que se propõe e pelo motivo que a faz atuar, ela própria é que enobrece as ações, ainda as mais indiferentes e pequenas. Não te entregues nunca, diz ela, a divertimento algum, por muito inocente que possa ser, mas não faças mais do que a ele compareceres. Para evitares nos divertimentos a que te obrigas por deveres sociais o que te ofenda a virtude, para evitar o que ofenda a virtude, tens um meio: é te lembrares de momento a momento da presença de Deus. Comporta-te com a modéstia e a reserva que terias se contigo estivessem Jesus e Maria. Aparenta, a exemplo do anjo de Tobias, comportar-te como os outros, desde que nada façam do que não seja permitido. Conserva-te, porém, ao mesmo tempo, como o anjo, nutrido por um alimento invisível, o qual seja a delícia da tua alma. Ao céu endereça os teus pensamentos. Pensa nesses prazeres inefáveis de que se regozijam os santos, como recompensa a indiferença que tiveram para com os prazeres da terra. Ao Senhor eleva o espírito e o coração, protestando-lhe que todos os prazeres deste mundo não te fariam esquecer os puros prazeres que se libam, né, que se recebem no seu serviço. Dize-lhe que de bom grado por eles sacrificarias tudo o que te fosse demasiadamente agradável nesta vida, desde que te amparasse para tanto a graça misericordiosa do teu Deus. Resumindo, Deus e Nossa Senhora, né, a fé católica não nos priva, né, do convívio social com as outras pessoas. Você pode ir conversar com seus amigos, pode visitá-los na casa deles, você pode visitar os seus parentes, desde que, né, não seja para fazer alguma coisa pecaminosa. Você pode, né? Agora, o que você não pode, né, é ser consorte no pecado deles. Aí não, né? Você diz claramente: olha, eu gosto de vocês, mas não gosto das coisas erradas que vocês fazem. Se vocês tirarem essas coisas erradas, é claro que o nosso convívio vai ser muito melhor. E como o próprio livro Imitação de Maria aqui, né, disse para nós, quando você for, né, na casa de alguém, na casa de um amigo, numa festa que você não pode se furtar de ir, né, um casamento de um parente, um batizado, alguma coisa assim que você não pode mesmo faltar, né, vá,
por caridade vá, né? Mas sempre mantendo o quê? A sua lembrança contínua da presença de Deus. Deus e Nossa Senhora estão aqui, Deus me vê, né? Então é claro que eu não vou dançar uma dança, né, que seja sensual, porque Deus está me vendo, né? É claro que eu não vou cantar uma música indecente, porque Deus está aqui, está me vendo, está me escutando. Então eu não vou fazer isso, né? E a sua própria presença ali, né? A sua presença digna, né? A sua presença, a sua pessoa ali irradiando, né? Aquela dignidade cristã, né? Aquela presença de Deus e de Nossa Senhora em você vai cortar muitas coisas, né, ruins naquele ambiente. Eu me lembro que uma vez, né, eu fui convidado para ir numa festa de casamento de uma família. E eu fiquei sabendo que um tempo, né, atrás, a mesma família tinha dado uma festa na qual eu não fui. E eu soube que lá tinham dançado umas danças indecentes lá. E tinham me convidado para ir nessa festa. Eu aceitei. Isso foi há quase 18, 19 anos atrás. Eu aceitei. E aí falaram assim: ai, mas lá numa outra festa lá, diz que eles botaram a música não sei do que, de garrafa lá. Uma música indecentíssima. Eu falei assim: pois eu vou. E eu duvido que com a minha presença lá alguém vai se atrever a colocar uma música dessas. Eu vou. E eu duvido que vão se atrever a colocar uma música dessas. Eu fui. Cheguei lá, ninguém se atreveu nem a cantar, nem a colocar a tal música de garrafa lá. E eu fiquei lá sorrindo para todo mundo. Tinha a música, tinha, né? Mas eu falei: se tiver alguma canção indecente aqui, eu vou embora na hora. Então nem coloquem, né? Essa é a minha condição. Podem colocar a música aí, mas indecente não, né? E a minha presença ali no meio deles, né? E a minha presença ali no meio deles, né, evitou com que muitos pecados naquela noite fossem cometidos naquela festa, que era uma festa familiar, e onde já se viu colocar umas músicas indecentes na frente das crianças, né? E os adultos dançando aquilo na frente das crianças, um mau exemplo, não permitia. Nossa, e sem ser chato, né? Sem ser assim uma mala sem alça, né? Que fica ali recriminando todo mundo ali. Não precisei fazer nada disso. Só a minha presença, né? Com a minha medalha ali no meu pescoço, e vinha uma ou outra pessoa perguntar para mim como é que estavam as aparições, Nossa Senhora, Só a minha presença ali, né, normal, como um ser humano normal, evitou com que muitos pecados fossem cometidos naquela festa, com músicas indecentes, danças indecentes, comportamentos imorais, né, e completamente assim, inconvenientes para uma família católica, para cristãos, né? E eu não precisei dar sermão, nem dar pito em ninguém, nem ficar ali recriminando ninguém que nem um mala sem alça. A minha presença por si só cortou, não tinha clima para coisas indecentes entrar ali, né? E foi uma festa muito agradável. As pessoas, ao invés de ficarem dançando aquelas danças indecentes, né, e o diabo ali no meio de todo mundo dançando junto, foi uma festa gostosa, porque houve diálogo, né? Houve conversa, né? Eu promovi, incentivei o diálogo entre as pessoas que há anos, né, eram amigas, conviviam, mas não tinham tempo para perguntar umas às outras: como é que você está? O que você está sentindo? Você tem algum problema? Como é que está a sua vida? Como é que não está? Houve, né, uma comunhão, uma amizade, uma união maravilhosa, eu me lembro, naquela ocasião. E todo mundo saiu dali, né, diferente das outras festas por aí. As festas do mundo, como é que é? Todo mundo entra, dança música indecente, tem sensualidade, todo mundo cobiça uns aos outros, né? Até faz pecado em pensamento, em atos e palavras uns com os outros, e todo mundo sai carente. Por quê? Porque não há amor.
não há amizade, não há interesse, né, de verdadeira amizade e verdadeiro amor de uns para com os outros. Não há amor verdadeiro, não há caridade verdadeira. Por isso, né, todo mundo sai carente, todo mundo sai vazio, todo mundo sai frio daquelas festas. E ao passo que quando é uma festa onde há verdadeiro amor, verdadeiro diálogo, verdadeira união entre as pessoas, todo mundo sai com o coração cheio de amor, com o coração cheio de alegria, de felicidade, porque as pessoas se uniram, os corações se uniram. Houve verdadeiro interesse de uns com os outros, de ajudar o outro, né? De amar o outro, de compreender o outro. E assim a fome de amor que todo mundo tem é saciada, né? E todo mundo sai em paz. Não acontece nenhuma briga, não acontece nenhum desentendimento, não acontece nada. Ao passo que as festas do mundo, onde todo mundo está ali cobiçando o que o outro tem, ou cobiçando-se uns aos outros, o que é que tem? Só tem ciúme, discussão, briga, desentendimento, discórdia, e o diabo, né, deitando e rolando de tanto rir, né, por ter sugerido a tentação e todo mundo ter acolhido a tentação e depois tudo ter virado uma enorme desordem, né? Por isso, voltando aqui ao capítulo, né, a fé católica, a virtude, né, não nos torna selvagens, que não querem, né, ter nenhuma vida social, né, normal como todo mundo. Pelo contrário, a virtude nos ajuda, né, a santificar mesmo as coisas mais simples e comuns da vida, como Jesus e Maria santificaram, né? A ida deles lá nas bodas de Caná santificou aquele casamento, santificou aquela família. E ainda por cima, Jesus, pela intercessão da sua Mãe Santíssima, fez ali o primeiro milagre, confirmou na fé os apóstolos e converteu a muitos que estavam ali naquela festa. É isso que o cristão faz. O cristão santifica todos os lugares aonde ele vai, por onde ele passa. Ele leva Deus, né? Ele irradia Deus, ele leva aquela graça, aquela presença, né, diferente, que é a presença divina, que o mundo não tem, né? Que o mundo não tem. Qual foi o primeiro lugar, né, onde eu comecei os meus cenáculos, o meu grupo de oração no início das aparições? Numa festa, numa quermesse, né, de rua, de bairro, onde eu fui, e ali comecei com uma, com outra, com uma, com outra pessoa. Quando vi, a festa tinha parado e estava todo mundo ali ao meu redor, escutando eu falar das aparições de Nossa Senhora a mim, a vida dos santos, né, de Santa Luzia, de Santa Bárbara, de São Benedito, de outros santos que eu falava. E foi ali, né, que as pessoas, depois de muito tempo, né, mesmo sendo vizinhas e próximas, começaram a olhar umas para as outras, né, mas não com um olhar de malícia, de cobiça, de sensualidade, mas com um olhar de amor, olhando para a outra como irmãos, né? E foi ali que nasceu a amizade, a união que formou, né, o primeiro grupo de cenáculo de Nossa Senhora das Aparições aqui. Então é isso que a pessoa que tem a fé, que tem Deus e Nossa Senhora faz. Ela não foge do mundo, pelo contrário, ela vive no mundo sem pecar como o mundo peca, e onde ela passa, ela leva a graça de Deus, que conserta tudo que o pecado estragou, que purifica tudo que o pecado manchou, né? Que endireita tudo que o pecado entortou. A pessoa que está com Deus, com Nossa Senhora, onde ela vai, ela, sem se misturar com o pecado dos outros, ela leva
a água da graça que purifica os outros, que purifica o mundo. Então, é compatível sim viver, cristamente no meio do mundo, como os santos fizeram, como os santos viveram, e o livro Imitação de Maria está aqui, para provar, para nos ensinar que pode. Então, a vontade de Deus e de Nossa Senhora, exceto ser a pessoa foi chamada, tem vocação para eremita, foi chamada para ser santa eremita, mas do contrário, a vontade de Deus não é que a gente se feche dentro do quarto e viva como um selvagem e não queira conversar com ninguém, não queira ter contato, amizade com ninguém. É o contrário. A vontade de Deus é que a gente leve para os outros a graça, claro, sem se misturar demais, no furdúncio do mundo, porque senão você vai acabar também se perdendo. Loquacidade, ou seja, falar demais com o mundo, se misturar demais também, não. Deve-se evitar os extremos, nem 8 nem 80, o equilíbrio. Você viver no mundo normalmente, levar para as pessoas no mundo a graça de Deus, o amor de Deus, e é claro, ter os seus momentos também de intimidade a sós com Deus. Mas viver como um selvagem, sem conversar com as pessoas, sem ter amizade com os outros, isso não está normal, E ninguém pode pôr a culpa também na fé, na virtude em Deus e Nossa Senhora, porque eles não ensinam isso, E aqui nas suas aparições disse que esse é o tempo da gente levar as suas mensagens, de a gente anunciar ao mundo as suas mensagens. Ou seja, a nossa vocação é a de falar para o mundo, é a de levar para o mundo as mensagens, é de, através do contato com as pessoas, levar o amor de Deus e de Nossa Senhora, e não de nós nos tornarmos selvagens e, fugirmos de todo mundo e nos fecharmos em nós mesmos. Não é isso que Nossa Senhora nos diz. A orientação dela para nós é outra, pelo contrário, é ir ao encontro das almas e levar para as almas, o amor de Deus, a graça de Deus. E como Nossa Senhora falou muito bem também no outro capítulo, das vaidades do mundo, das honras, das estimas do mundo, a gente tomar bastante cuidado nisso, porque é por causa da sede, da estima, da aprovação do mundo, dos homens, que muita gente trai o amor de Deus e de Nossa Senhora, renegando a verdade, cometendo pecado contra o Espírito Santo, traindo as aparições até dos Sagrados Corações, as mensagens deles, para não perder a estima dos outros, a estima de amigos, de parentes, de padres, de freiras, de bispos, de qualquer pessoa. É por causa dessa vaidade, dessa sede das honras, da estima dos outros, para não perder a consideração dos outros, que tanta gente prefere perder, a estima e a consideração de Deus e de Nossa Senhora, e até trai, o amor deles, as mensagens deles, se tornando um Judas traidor e cravando no coração deles uma espada de dor. Tudo isso, o que leva a pessoa a fazer isso é essa vaidade, o desejo de ter a estima dos outros. Então, para não perder essa estima, o ser humano prefere perder a de Deus e de Nossa Senhora, prefere trair as mensagens e o amor deles, ofender os corações deles, do que perder a estima de uma pessoa, daqui da terra, que hoje é tua amiga, amanhã é tua inimiga, e que ao pressionar você, dizer para você, ou eu ou as aparições de Nossa Senhora, ou eu ou as mensagens de Nossa Senhora, ou eu ou Nossa Senhora, ou eu ou Jesus, ao fazer isso, ela já está dando a prova que ela não te ama e que ela não é tua amiga. Porque se fosse tua amiga mesmo, ela não iria querer te separar
do teu Deus, da tua mãe do céu, da tua salvação e levar a sua alma a perder a sua salvação fazendo pecado. Então, muito cuidado com essa estima, né? Essa sede da estima do mundo, muito cuidado com essa vaidade, né? Que, como imitação de Maria falou muito bem, é o veneno infeliz, né? Que põe a perder todas as nossas obras, né? Às vezes você já fez tanta coisa boa por Deus, por Nossa Senhora, está indo tão bem, de repente, para não perder o amor, a estima de alguém, você trai tudo, você põe tudo que você fez a perder, tudo. Às vezes você está indo muito bem no caminho da oração, caminhou anos, né, na estrada da santidade, e de repente, para não perder a estima pública, a estima de alguém, por causa dessa vaidadezinha, você trai tudo o que antes você jurou, professou que acreditava. Você trai tudo e perde o valor de todas as boas obras que você fez até então. Todas. Volta para lá da estaca zero. Tudo para não perder a estima dos outros. Então, muito cuidado, né, com essa vaidade que faz com que a gente perca, né, tudo de bom que já foi feito, os merecimentos de tudo de bom que já foi feito na nossa vida, que a gente já fez, né, e que está guardado com Deus. Não nos arrisquemos a perder tudo por causa de um rolinho de fumaça, né, que é uma vaidade, uma glória, um aplauso, a estima de alguém, a opinião de alguém sobre nós. Vamos nos preocupar, sim, com o que Deus pensa a nosso respeito, com o que Nossa Senhora pensa a nosso respeito e cuidar para não perder a consideração e a estima deles. E eu recomendo a vocês, finalizando, que vocês todos adquiram esse livro maravilhoso, Imitação de Maria. Eu vou começar em breve a gravá-lo em CD de áudio, né? Até para que aqueles que não sabem ler nem escrever possam ter acesso também a essa sabedoria. E você também, né, que sabe ler e escrever, mas hoje em dia a vida é tão corrida, é muito cansativo o dia a dia das pessoas, elas não têm tempo para ler, né? Tem pessoas que viajam 2 horas até o trabalho em São Paulo e não viaja de ônibus sentado, não, viaja em pé. Então como é que vai se equilibrar no ônibus chacoalhando e lendo o livro ao mesmo tempo, né? Não dá. Aí, né, só por Deus. E aí eu falei até para o meu amigo assim, nossa, mas perguntei para ele, nossa, mas você demora 2 horas para chegar no seu serviço? É 2 horas e é em pé no ônibus lotado que nem sardinha, né? Eu falei assim, nossa, então você já chega no seu serviço cansado, né? Pois é, né? Não preciso nem trabalhar para ficar cansado, eu já chego cansado, né? Então como é que as pessoas hoje em dia vão ler livro, né? Livro está virando quase coisa da vovó, né? Coisa do passado. Então, por isso que eu vou gravar tudo em CD, né? De áudio, para vocês indo para o trabalho, você vai ficar lá 2 horas lá, né? 2 horas olhando e sorrindo, né, para o cobrador. Então você aproveita, né, o tempo para você ir escutando, né, o Imitação de Maria ou a vida de Nossa Senhora na mística Cidade de Deus, né? E os jovens hoje em dia também, você dá um livro para eles, eles já, não, lê não querem. Jovem hoje em dia, se não for áudio e se não for vídeo, eles nem prestam atenção. Então vou gravar em áudio, tá? Mas nós temos o livro escrito, para aqueles que ainda são da moda antiga, né? Que ainda gostam de ler livro como eu, porque a leitura, gente, faz muito bem, viu? Quem lê bastante não escreve errado. Eu vejo coisas, olha, que deixa assim o meu cabelo em pé, às vezes, em mensagens que me mandam. Que nem, por exemplo, abraço com 2 S's, ao invés de ser com C cedilha. Pessoa que não sabe escrever comigo, é comigo, separado. Pessoas que não sabem escrever aparição com C cedilha, escreve com 2 S's. Olha,
as pessoas hoje em dia não sabem mais escrever português. E isso tudo é por quê? Porque tem preguiça de ler. Porque quem lê bastante nunca vai escrever abraço com C cedilha. Vai saber que abraço... nunca vai escrever abraço com 2 S. Já estou me confundindo, né? Vai saber que abraço é com C cedilha. Você lê num livro aqui, né? Fulano, Jesus deu um abraço em Santa Catarina de Sena, e daí Santa Catarina de Sena teve o seu casamento místico com Cristo. Então, por você ler, você vai saber que abraço é com C cedilha, não é com 2 S's, né? Santa Verônica Giuliani um dia contou à sua superiora: hoje Jesus apareceu e falou comigo, junto, não é comigo, separado não. Isso não existe. Então, quem lê bastante e presta atenção no que lê, não escreve errado, né? Por isso que depois, quando vai prestar um concurso, para entrar num curso técnico, profissionalizante ou numa faculdade, na hora da redação, não vai escrever abraço com 2 S e não vai ser reprovado, né? Por isso que a leitura é tudo, viu? A leitura é tudo. Infelizmente o povo de hoje em dia não gosta mais de ler não, viu? Mas isso faz muito mal, porque você... a partir do momento que você não lê, você vai esquecendo como é que se escrevem as palavras. Você vai ficando burro. Então, a leitura é tudo. É importantíssima, tá? Mas já que o povo hoje em dia é assim, se não for áudio e vídeo, nem presta atenção. Então, para chegar ao coração deles, tudo tem que ser no áudio e no vídeo mesmo. Mas, é claro, né, que os livros sempre perdurarão porque, né, eles são a verdadeira riqueza da humanidade. Livro vale mais que ouro e prata, porque neles está a sabedoria. Então, recomendo a todos vocês lerem, tá? Imitação de Maria, nós temos aqui, né? No santuário. Agora não tem, mas sempre tem, né? Vocês ligam aqui para o santuário, viu? Liguem de vez em quando para perguntarem: já chegou a imitação de Maria? Já chegou? Aí assim que chegar, né, a gente manda para vocês pelo correio. Vocês deixam os dados direitinho de vocês, tá? E daí a gente envia o livro para vocês pelo correio, porque é muito bom esse livro, tal como Imitação de Cristo. Isso aqui é uma grande riqueza, tá bom? Muito bem, vamos lá então